o que nós merecíamos. Deus não deu a nós a condenação. Sabe por que Deus não deu? Por misericórdia. Deus não nos deixou na condição de filhos da ira. Sabe por que Deus não nos deixou na condição de filhos da ira? Porque Ele foi misericordioso. Ele não deixou você morrer, eu e você. Ele não deixou eu e você para morrermos eternamente. Sabe por quê? Porque Ele foi misericordioso conosco. Porque nós merecíamos nos tornar eternamente condenados. Nós merecíamos ser filhos da ira eternamente. Mas por que que nós fomos mudados de estado, de filhos da ira para filhos do seu amor? Porque Deus é rico em misericórdia. E a sua misericórdia nos alcançou. Então, meus irmãos e irmãs, quando eu e você comemos este pão, quando eu e você bebemos este cálice, nós temos que lembrar de tudo isso. Essa é uma noite de alegria. Essa é uma noite de festa. Ah, irmãos, isso aqui não pode ser um culto qualquer. Isso não pode ser uma noite qualquer. Não pode ser um momento qualquer. Essa é a reunião mais sublime deste planeta. Reunião da mesa do Senhor. Não foi homem, não foi anjo, foi o próprio Senhor que nos deu essa reunião. Foi o próprio Senhor que nos deu essa mesa. E é o próprio Senhor que nos convida. Vem ceiar. Vem ceiar. Vem comer o pão. Vem beber o cálice. Vem. Anuncie a morte, a minha morte, até que eu volte. Ele prometeu voltar. Ele vai voltar. É a promessa dele. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Bendito é aquele que encontrou na cruz um lugar onde ele pôde reclinar a sua cabeça. Oh, irmãos, nosso coração tem que estar. Nosso coração tem que estar regozijado. Nosso coração tem que estar feliz. Porque esse Salvador não é um Salvador qualquer. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é sublime. Ele é o varão mais belo do universo. Houve um tempo que ele perdeu sua beleza. Quando Isaías viu, ele ficou chocado. Irmãos, eu quisera que nós pudéssemos ver isso. Quando Isaías escreve aquele capítulo 53. Os grandes eruditos da língua hebraica, eles dizem que a tônica das expressões de Isaías 53 é de espanto, é de assombro. Uma tradução alternativa é uma pura demonstração de uma pessoa que está assombrada. Quem deu crédito em nossa pregação? Quem pode crer nisso? Olha as frases. Ele diz assim, olhamos para ele. Não havia nenhuma beleza que nos atraísse. Nenhuma. Sabe o que Isaías estava vendo? O seu rosto desfigurado. Sabe o que Isaías viu? Ele ficou assombrado. Mas você sabe por que Isaías ficou assombrado? Eu vou te dizer por que Isaías ficou assombrado. Porque ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono no capítulo 6. Irmãos, por favor, olha o capítulo 12 do Evangelho de João. Olha o versículo 39. Por isso não podiam crer. João 12, 39. Por isso não podiam crer, porque também disse Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e se convertam e aos cure. Isaías disse isso quando viu sua glória e falou ao seu respeito. João está dando testemunho disso, irmãos. Então, por favor, queridos, veja aqui Isaías capítulo 6, isso não é a mesma coisa. Isso não é invenção, irmãos. Eu não estou forçando o texto, pelo amor de Deus. Olha isso. Olha o que ele diz aqui no versículo 10. Engorda o coração deste povo, endurece os seus ouvidos, cega os seus olhos, para que não seja que, vendo com seus olhos e ouvindo com seus ouvidos, entendam com o seu coração e converta e seja curado. Eu pergunto para vocês, isso aqui não está sendo uma exposição daquilo que nós vimos em apenas uma paráfrase, ou uma síntese daquilo que está no capítulo 12. Ele diz que Isaías disse isso quando ele viu,
capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu qual Senhor? Ele viu Deus? Isaías não viu Deus. Homem nenhum pode ver Deus. Quem Isaías viu? Ele viu o Senhor Jesus. Ele viu ele sentado no trono de glória. Agora ele viu que aquele que estava sentado no trono de glória, ele esvaziou da sua glória. Agora ele vê aquele mesmo rosto, só que desfigurado. Desfigurado. Irmãos, mas hoje nós podemos ver como João viu, lá no capítulo 1, do livro de Apocalipse. Não é mais aquele rosto desfigurado. Então você entende o coração de Isaías no capítulo 53. Nós nunca podemos nos permitir, irmãos, ler o capítulo 53 de Isaías, sem ter essa visão do capítulo 6. Entender o seu coração. Nós nunca podemos. Não permita o Espírito Santo que você leia esse capítulo 53. Você entendeu o que estava na mente e no coração desse profeta. O que ele foi capaz de ver. Que aquele mesmo Senhor sentado naquele trono, ele estava esmagado por causa dos nossos pecados. Ele havia sido transpassado por causa das nossas iniquidades. O castigo sobre ele trouxe paz para nós. Mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqueles que não querem ouvir não vão ser sarados. Aqueles que não querem crer não vão ser sarados. Mas nós seremos sarados. Esse é o nosso Senhor. É esse Senhor que nós temos que contemplar no capítulo 1. Antes do Senhor falar 7 cartas às igrejas da Ásia. Você se lembra? Capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Ele traz uma mensagem a 7 cartas às igrejas da Ásia. Mas antes, quem Deus mostra? Deus mostra o padrão dele. O padrão dele é seu filho. João vê aquele varão com aquelas vestes talares, aquelas vestes sacerdotal. Vê os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Ele vê que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Este é o nosso Salvador eterno. Este é o nosso sumo sacerdote que está entre Deus e nós. Ele é a medida de Deus para a sua igreja. Ele é aquele que nós temos que colocar o nosso coração nesta noite e adorar. Porque se nós temos esta mesa, esta não é a mesa, não é a mesa da condenação, não é a mesa do juízo, é a mesa que nos lembra da aliança eterna que Deus fez conosco. Graças a Deus. Graças a Deus que ele encontrou um lugar para reclinar a sua cabeça. Oh, Senhor, como tu és maravilhoso. Como tu és maravilhoso. Que o nosso coração seja tomado de alegria e de júbilo. Que o nosso coração seja tomado de louvores. Que o nosso coração seja tomado de palavras que exalte essa santa e eterna pessoa, o grande anfitrião desta mesa, nesta noite, neste lugar. Que Deus os abençoe. Que Deus fale a todos nós. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Infinita graça do nosso Senhor possa inundar os nossos corações. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra nesta manhã. Como vocês veem, eu peguei um outro vídeo, que eu falei pouco, e passou meia hora com aquele vídeo, agora estou entrando com outro vídeo. Nós temos sentido a necessidade de, muitas vezes, ter que voltar aos fundamentos. Uma igreja, ela precisa, para que ela seja bíblica,
ela, ela tem que ser fundamentada na doutrina cristã. E se nós descuidarmos disso, a nossa tendência sempre será buscar o entretenimento. E o inimigo, o grande inimigo das nossas almas, o grande inimigo da obra de Deus, ele não descansa. E o seu trabalho é sempre destruir a obra de Cristo na igreja do Senhor Jesus. Então, o nosso cuidado é sempre trazer os irmãos de volta, é sempre encorajar os irmãos à doutrina, porque nós vivemos hoje dentro de um contexto, do ponto de vista geral e espiritual, e eu diria escatológico, um momento muito delicado, em que não se valoriza mais a palavra de Deus. Hoje não damos o real valor à doutrina. A igreja, no sentido espiritual e mais elevado da palavra, ela está perdendo o seu lugar de uma expressão divina na terra. O inimigo ele tem trabalhado durante 2000 anos, e nisso ele é especialista, em tentar destruir a igreja do Senhor. E hoje a gente vê certas coisas e a gente não se incomoda. A gente não se inquieta com isso e acha normal. Há poucos dias teve um grande movimento aqui no Brasil. Então, com cuidado e zelo, eu procurei ler as notícias